de Páscoa, né? Que você tenha uma feliz Páscoa, que você tenha um dia poderoso na presença de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 15. Vai dizer assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Amados, faço uma pergunta para você. Por que você é um cristão? Por que você serve a Deus? Se alguém dizer para você, mas você estava às 6 horas da manhã hoje na igreja, por quê? Que diferença tem ir às 6, tem ir às 7, às 8, às 9, às 7, ou nem ir? O que vai mudar para você? Então, nesse momento, você tem que estar preparado para responder aquilo que está sendo questionado. E muitas vezes, amados, responder a nós mesmos a razão da nossa fé. O diabo, vosso adversário, ou melhor, nosso adversário, porque é meu também, ele tenta todo o tempo lhe convencer que não há esperança, que não há razão para você ter fé, que é uma bobagem servir a Deus, que é uma bobagem estar em comunhão com os irmãos, que é uma bobagem você cear, tomar do vinho, comer do pão, que tudo isso é desnecessário, que você pode servir a Deus na sua casa, que você pode se juntar com as coisas do mundo, isso não vai fazer mal nenhum, as coisas que você vê, as coisas que você ouve, não vão transformar você, não vai mudar em nada. O próprio diabo, ele quer saber se você sabe a razão da sua esperança. E nós precisamos estar prontos para responder, tanto para o mundo, quanto para nós mesmos, esse questionamento que é feito. E o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos estar sempre preparados para responder qual a razão da nossa fé. O apóstolo Pedro era você sabe, um dos apóstolos e um das centenas de seguidores que Jesus tinha. Mas especificamente os apóstolos, eles eram alunos de um rabino chamado Jesus. Jesus, como vocês sabem, era judeu, e um rabino judeu. O rabino de Jesus, ele provavelmente tinha sido também Gamaliel, o mesmo de Paulo. Porém, Jesus, a criança judia, né, ela começa numa escola, onde ela aprende a Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Depois, quando ela cresce e vai para a idade da adolescência, ela vai para uma escola onde ela vai aprender todo o Velho Testamento, né? Tudo, ela sabe de cor todo o Velho Testamento. Mas chegando num tempo, por volta da sua adolescência, ela não tem mais responsabilidade de ir à escola. O que ela vai ver? Ela vai servir ao pai. Ela vai dar continuidade à profissão do seu pai. Então, aqueles que tinham o pai pescador, viravam pescadores, que tinham o pai carpinteiro, viravam carpinteiro. Por isso que Jesus trabalhou um tempo na carpintaria de José, na sua adolescência, né? Então, Jesus, ele vai, quando é uma criança, ele vai para a escola, ele aprende a Torá, depois ele cresce, ele aprende todo o Velho Testamento, e depois ele vai servir na carpintaria do pai. Assim, também os apóstolos. Só que, na idade adulta, alguns desses apóstolos eram chamados para serem discípulos, seguidores. Então, havia, obviamente não um vestibular, mas havia um chamado de um rabino para um judeu que quisesse segui-lo e aprender mais com ele. E esses homens, eles foram chamados por Jesus a segui-lo. Por isso que Jesus diz, vem e me segue. Jesus estava falando assim, olha, você agora quer fazer parte da minha escola, da escola que eu serei professor? Então esses homens foram escolhidos pelo Rabino Jesus para receberem uma coisa muito interessante chamada jugo. Jugo é aquilo que se coloca, né, no pescoço do boi, e quando você tem um carro de boi e os 2 bois vão levar o carro, coloca-se um jugo para que os 2 andem juntos.
Mas jugo também era a matéria que o rabino entregava aos seus discípulos. Era quando você vai para a escola, quando você faz uma faculdade, você tem uma grade curricular. Certo? Então, o que é uma grade curricular? Uma grade curricular são as matérias que você tem que aprender para se formar, por exemplo, na faculdade. As matérias que você tem que aprender, né? Você teve na escola história, geografia, matemática, português, isso é uma grade curricular. Nós que somos um pouquinho, né, mais velhos, tivemos educação moral e cívica. Os mais jovens nem sabem disso, né? O que seria isso? OSPB, quem que teve OSPB aqui? Né? Nós tínhamos, né, no tempo do governo militar, então nós tínhamos essas matérias diferenciadas. Mas isso é a grade curricular. Entram coisas, saem coisas. O jugo era a grade curricular do rabino que ele levava aos seus discípulos. Porém, o jugo de Jesus tinha uma particularidade. Jesus fala aos seus discípulos: o meu jugo é suave. A grade curricular da escola rabínica de Jesus não tinha física quântica, matemática 2, né? Quando você aprende aquelas coisas impossíveis de resolver, química avançada. Não, o jugo de Jesus era suave. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Principalmente do que o jugo do rabino, que era fariseu, por exemplo. Era lei pura, era sacrifício, era uma entrega 100% aos ensinos, aos sacrifícios, a mais pura base da lei. Né? Mais puro ritual, essa palavra que eu estava buscando. Era um jugo ritualístico, que muito difícil de ser seguido. Mas Jesus, ele reúne aqueles homens e começa a falar sobre o seu jugo. Aquilo que ele queria que os seus discípulos seguissem. Um discípulo seguia o seu mestre até que ele tivesse num nível que o seu mestre o dispensasse para que ele fosse agora um novo rabino. Então, os fariseus, eles formavam outros fariseus. E Jesus, o que ele queria? Ele queria transformar aqueles homens como ele, para levar essa mensagem às pessoas. E esse jugo suave não estava tão baseado nas leis, nos sacrifícios, nos rituais, mas o jugo de Jesus estava baseado nos homens, da pessoa humana. É por isso que os discípulos de Jesus colhiam espigas no sábado. É por isso que quando tinha um homem doente, Jesus ensinava no sábado que podia curá-lo. Isso era um escândalo para os outros rabinos, porque isso era contra a lei, era contra o ritual. Só que isso, irmãos, é a favor ao homem. Jesus fala: quem é mais importante? Alguém então está morrendo, alguém está sofrendo, e eu não ajudo porque é sábado, porque eu não firo a lei em detrimento da pessoa do homem. Jesus mostra que o homem é mais importante do que a lei. A humanidade é mais importante que o ritual. Que você é muito mais caro do que qualquer oferta de sacrifício. Esse era o jugo de Jesus. Então Jesus começa essa grade curricular, Jesus começa a ensinar isso aos seus discípulos. Um jugo focado no homem. Um jugo que, ao invés de pregar sacrifício, ritual, trabalho fora dos padrões humanos, era um jugo focado, pregando amor, caridade, respeito aos diferentes. O rabino fariseu não permitia que alguém falasse com uma mulher, falasse com uma samaritana, com um samaritano, tocasse num leproso. Esse era o ensinamento dos homens. Mas Jesus, ele começa a ter um foco diferente.
Então ele começa a ensinar aos seus discípulos que nós devemos amar, mas não amar só os amigos, porque isso outros rabinos ensinavam. Amar os judeus amavam os judeus, mas Jesus vem e ensina a amar o samaritano. Esse era o jugo de Jesus, esse era o ensino de Jesus. Eles aprendiam que eles não podiam tocar em coisas impuras, mas Jesus ensina que nós devemos orar, que nós devemos abençoar, que nós devemos servir. Eles ensinavam que era contaminar-se, por exemplo, entregar a sua capa, ou você devia enfrentar os soldados romanos, ou você não devia obedecer a Roma porque você era judeu. Jesus fala assim: se te der um tapa, você vira o rosto. Se pedir a tua capa, você dá a túnica. Se mandar caminhar uma milha, você caminha duas. Um jugo diferente, um ensinamento que não era comum no tempo dos fariseus. Jesus respeitava a prostituta, Jesus respeitava o leproso. Jesus tocou no caixão daquele menino que estava morto. Por quê? Porque eu já preguei isso algumas vezes aqui, porque na lei, no jugo dos fariseus, o impuro deixava o puro sujo. Mas Jesus ensina que o puro purifica o impuro. Aonde os seus pés pisarem, esse lugar será santo. O lugar que não era santo, quando alguém chegava puro, ele pegava e impurificava a pessoa. Mas se você tem o sangue de Jesus, se você anda com Cristo, aonde você estiver, você será um abençoador. Você levará o jugo de Cristo, o amor, o respeito às pessoas. Amados, esse jugo, ele faz com que as pessoas comecem a olhar de uma forma diferente para Jesus. Comecem a olhar para aqueles apóstolos de uma forma que não se olhava para todos os outros fariseus, para todos os outros rabinos. E começam a ver que há algo diferente nele. E as pessoas começam a procurá-lo. E logo, o rabino que tinha talvez uma dificuldade de juntar uma dezena de pessoas, agora aquele rabino judeu tinha uma multidão que o seguia. Por quê? Por causa do seu jugo, por causa daquilo que ele ensinava. Jesus fazia milagres, sim, mas, por exemplo, quando ele está lá no rio em Cafarnaum, e ele está cansado, a Bíblia diz que ele pega o barquinho e vai para outra margem, que é Gadara, né? Com o demoniado, quando ele encontra o demoniado gadareno. Mas fala que enquanto o barco atravessa até o outro lado da margem, a multidão já contornou a margem e está lá esperando ele novamente. E ele não para de orar, não para de curar. Chega a mensagem para ele de que João Batista morreu, aquele que ele amava. E ele não fala assim: tudo bem, eu vou parar, manda todo mundo embora, João Batista morreu. Não, ele continua orando, ele continua curando. Ele multiplica os pães e os peixes. Esse é o jugo de Jesus. E as pessoas começam então a admirar a Jesus. E ele vai acumulando seguidores, curando enfermos. As multidões se reúnem e ele sai de Jerusalém, porque começa a trazer ciúmes aos outros rabinos. Você já começa a imaginar na sua cabeça, vamos voltar a uns mais de 2000 anos atrás. São vários rabinos que arregimentam os seus seguidores. Tem lá todo mundo meia dúzia de seguidores, uns mais, uns tem uns 50, fala: olha, sou um rabino querido, tem uns 50 seguidores. Aí de repente vem um rabino com outro jugo, com outra grade curricular, e começa a juntar seguidores. E aí ele começa a curar os sábados, ele começa a falar com os samaritanos, ele começa a comer fora do padrão de que eles viviam, e as pessoas começam a se juntar a ele. Então começam as ameaças. Você assistiu? Não é para você ter base bíblica para isso, mas só para você visualizar. Se você assistiu o The Chosen, por exemplo, você começa a ver os fariseus tramando contra ele.
vão reclamar dele para Roma, vão reclamar, eles começam entre os fariseus, falam assim, aquele cara está fazendo isso, está fazendo aquilo, e começa a haver uma perseguição em Jerusalém. Então Jesus, acha por bem sair, e ele começa a andar pela Galiléia, vai para Nazaré, vai para Cafarnaum, e lá ele continua pregando, continua fazendo coisas maravilhosas. E aquela multidão admirando aquele homem, aquela multidão seguindo os apóstolos, recebendo poder, curando enfermos, e tudo vai muito bem, até que Jesus toma uma decisão. Lucas capítulo 9, versículos 51, a partir do 51. Eu vou ler alguns versículos aqui no livro de Lucas 9. Versículo 51. Vai dizer assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, ou seja, subir ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus está em Cafarnaum e ele demonstra na fisionomia que ele quer voltar para Jerusalém. Mas o que implica voltar para Jerusalém? Jerusalém é o lugar que ele estava condenado à morte. Jerusalém é aquele lugar, por exemplo, você é um prisioneiro em um país, você consegue uma extradição e você vai para um outro país. E você está condenado nesse país. E aí, de repente, aquele cara que está livre no outro país, protegido pelas leis, ele resolve voltar para o país de origem dele para ser preso. E Jesus começou, e os discípulos começaram a perceber isso nele, na forma de falar, na forma de pensar, nas atitudes, que ele tinha tomado uma decisão, a de voltar para Jerusalém. Versículo 57 do mesmo capítulo 9 de Lucas. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Irmãos, quando Jesus, ele se coloca à disposição de ir a Jerusalém, e ele fala assim: vou voltar para Jerusalém. Os discípulos tentam tirar isso da cabeça dele, mas é chegada a hora, vai se cumprir a vontade do Pai. E aquele sucesso, ser amigo de Jesus, ser discípulo de Jesus, era uma honra muito grande. Tinham admiradores, pessoas que amavam, que eram curadas. Aí Jesus falou assim: vou voltar para Jerusalém. Aí alguém chega para ele e fala assim: vou voltar com o senhor. Ele falou assim: quer voltar mesmo? As raposas têm onde dormir, os pássaros têm onde dormir, têm onde comer. Eu não tenho. Aí um virou e falou assim: lembrei agora, o pai morreu, preciso sepultar ele. O outro diz assim, versículo 61, outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir da minha casa. Todo mundo agora começa a arrumar as suas desculpas. Todo mundo começa a falar assim: até agora, quando eu estava sendo beneficiado pelo seu jugo, até agora o seu jugo era suave, mas a partir de agora o jugo vai passar a ser pesado. Versículo 62, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás e é apto para o reino de Deus. Ninguém que estava me seguindo era apto para olhar para trás, para deixar de me seguir. Mas veja, enquanto tudo ia bem, enquanto o jugo era suave, o jugo era um diferencial, não havia o peso dos rituais, da lei, do jejum. Os discípulos de Jesus não jejuavam.
Os discípulos de João Batista jejuavam, que era um outro rabino. E até eles falam, viu, quem está certo? Os discípulos de João Batista jejuam, nós não jejuamos. Jesus fala assim, não jejuo porque eu estou com vocês. Porque o jejum justamente é a minha presença, é a minha busca. O dia que eu sair daqui, vocês vão ter que jejuar igualzinho a eles. Só que agora a decisão de Jesus de voltar a Jerusalém impacta. Por quê? Porque eles sabiam que em Jerusalém iam matar Jesus. Estava decretado. O Sinédrio já havia confabulado com Roma e deixado todo... Tá gravando, né, o culto de hoje, mas vou falar, vai. É para falar, vou falar. O STF de Roma já tinha preparado a morte de Jesus. Né? Já tinha se acertado com o governo, né, entre os judeus e Roma, já tinham feito um acerto para matarem Jesus. E Jesus toma a decisão de voltar. Agora pensem comigo, irmãos, imagine o desânimo das pessoas. Imagine agora eles pensando que tudo aquilo vai acabar. Porque vai haver uma perseguição, vai haver uma luta, provavelmente até armada. E você sabe, irmãos, que a falta de fé não é uma característica só nossa. Vocês viram o próprio Tomé, após a ressurreição, quando ele demonstra a sua falta de fé. Jesus fala assim para eles, olha, vocês creem porque vocês veem. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus sabia que aqueles homens estavam andando com ele, seguindo a ele, porque estavam vendo as coisas que estavam acontecendo. Mas a falta de Jesus faria um mal muito grande para eles. Mateus capítulo 20, versículo 19, vai dizer assim, Mateus 20, 19, vai dizer assim... E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mostra que, antes da parte final, eles sabem o que vai acontecer. Que Jesus será entregue, mas Jesus ele dá uma palavra de ânimo para aqueles apóstolos assim, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas irmãos, aqui está na parte ainda da fé. Jesus não ressuscitou. Jesus agora estava voltando a Jerusalém. E aqueles homens estão olhando para ele, aquele que era a pessoa admirada, aquele homem que estava levando uma nova ideia, um novo testamento. Agora estava voltando a Jerusalém justamente para isso, para que fosse escarnecido, açoitado e crucificado. Era um momento muito difícil, um momento em que os apóstolos precisavam estar ancorados, amparados na sua fé. Marcos capítulo 14, versículo 50. Eu vou ler 3 versículos para você aqui, para que você sinta o clima a partir de agora. Marcos 14, 50. Vai dizer assim: então, deixando todos, fugiram. Jesus está no monte, como era de costume, os seguidores em volta dele. De repente chega o exército romano, junto com Judas. E Jesus era uma pessoa fisicamente, culturalmente comum. Não era diferente, ele não usava, ele não brilhava. Sempre que a gente faz um teatrinho, né, irmãos? A gente coloca uma roupinha nos discípulos e coloca um de roupa branca com aquela faixa vermelha no peito. Aquele é o Jesus. Não. Jesus era um homem comum, que era igual aos outros. Fazia parte do seu rabinato, esse ensino de sermos iguais. Então Judas combina com os apóstolos, assim, olha, eu vou chegar e vou cumprimentar uma pessoa. O beijo, irmãos, era um cumprimento natural, né? Não foi coisas que o cinema faz, né? A arte faz. Está todo mundo
reunido, de repente Judas chega junto com o exército romano, e aí para todo mundo, Judas vai lá e beija Jesus, todo mundo parado, olhando. Não é assim. As vezes estão reunidos, Judas já está com eles, porque ele era um discípulo. E quando Judas chega, junto e alguns soldados romanos estão, Judas cumprimenta. Só que quando ele beija Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: amigo. Olha o que Jesus fala, irmãos. Amigo, o que viesse fazer? Veio me entregar. E aí os soldados romanos vão prender Jesus, Pedro saca a espada, tenta cortar o pescoço do soldado tira o pescoço, corta a orelha, Jesus recoloca a orelha no lugar. Só que o texto, esse versículo 42, está dentro desse texto. Quando levam Jesus, prendem, o texto diz: levantai-vos vós. O 50, né? Desculpa. Eu li o 42. 50. Então, deixando-os, todos fugiram. No mesmo 14, versículo 72. E logo cantou o galo pela segunda vez, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Agora é Pedro que, na falta do rabino, na falta de Jesus, quando os outros fugiram, ele também fugiu. Ele não estava lá com Jesus. E ele nega Jesus, ele fala que nem conhece Jesus. Por quê? Porque agora Jesus não é mais o grande rabino. Agora Jesus está preso, vai ser crucificado, vai ser morto. No capítulo 15, versículo 40, vai dizer assim: no dia da morte de Jesus, estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor, de José e Salomé. Tinha algumas mulheres no dia da crucificação que estavam lá, mas de longe. É interessante, né, irmãos, quando as coisas vão bem, como é fácil declarar nossa fé, como é fácil declarar que nós amamos, que nós servimos, como é bom testemunhar milagres. Mas se nesse momento, irmãos, da luta, da batalha, alguém chegar para você e perguntar a razão da sua fé. E você sabe, como nós falamos na sexta-feira, que Jesus Cristo vai para a cruz e morre. Talvez aqueles que acompanharam de longe tivessem o mesmo pensamento do ladrão da cruz. Ele vai sair de lá. Vai chegar uma hora, vai vir uma multidão de anjos voando e vai chegar na cruz e tirar os cravos da mão dele, os cravos do pé dele, e ele vai descer da cruz, e ele vai se manifestar como um filho de Deus. E aqueles de longe que estavam olhando, de repente vê que aquele homem vai definhando, a cruz ela mata por asfixia, né? O tempo que fica aqui, o pulmão vai sendo pressionado, e normalmente o morto da cruz ele tenta se levantar para respirar, e aquilo, mas Jesus estava muito, normalmente, às vezes algumas pessoas demoravam 1, 2 dias, 3 dias para morrer na cruz. Mas Jesus havia apanhado, havia sido chicoteado, havia sofrido todos os martírios, então ele não dura muito na cruz. Ele é crucificado por volta das 3 da tarde, e às 6 da tarde ele já morreu. De tão debilitado que ele estava, ele não conseguia respirar. E aquelas pessoas estão olhando para aquela cena. E é interessante, amados, que algumas pessoas ainda cultivam essa cena. Às vezes eu chego num lugar, ou entro num lugar, eu vejo aquele Jesus feito a uma imagem, uma cruz, com um homem pendurado, ferido. Aquele sinal é um sinal de derrota. Uma cruz cheia é um sinal de derrota. E muitas pessoas vivem essa cruz, esse martírio, de um Jesus morto, de um Jesus pregado, de um Jesus derrotado, e aquilo era uma derrota. Porque aquele Cristo está ferido, está machucado. E de repente aquele homem morre, coisas diferentes acontecem, o véu do templo se rasga,
alguns mortos aparecem, algumas pessoas que estavam mortas aparecem, há uma quebra aí no portal, e alguns mortos até ressuscitam de tão poderoso que foi aquele momento. Só que aquele homem é tirado da cruz. Vem um homem muito rico, chamado José de Arimateia, que tem um túmulo ainda virgem, ou seja, que não foi usado por nenhum morto, cumprindo as profecias de Isaías, e oferece para que aquele corpo seja enterrado, para que aquele corpo seja colocado uma pedra por cima dela. Mas vamos esquecer isso por um tempo e vamos voltar aos apóstolos. Os apóstolos vão para um lugar onde eles vão sofrer, onde eles vão chorar. No outro dia até Maria vai para limpar o corpo. E talvez um desânimo tome conta da vida dessas pessoas. E aí se cumprem algumas coisas, alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 15, quando ele está falando da ressurreição, no versículo 14, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E naquele momento, amados, Cristo não tinha ressuscitado. Cristo estava morto. Talvez aqueles homens pensassem: é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Versículo 19 do mesmo Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Queridos, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã e nós o mais infeliz de todos os homens. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eu e você não tínhamos um motivo para estar aqui. Olha, Jesus Cristo morreu, o Filho de Deus morreu. E aí? Não, ele foi enterrado e agora ele intercede por nós. Mas por isso que quem morreu e não ressuscitou, não intercede por nós. A minha vozinha querida não intercede por mim, sabe por quê? Porque ela não ressuscitou. O seu paizinho, a sua mãezinha, o seu filhinho, seu tiozinho, a Maria, o José, o Pedro, o Benedito, ou qualquer um que seja, morreram e não ressuscitaram. Ou seja, a nossa fé neles é vã. Não tem por que eu crer em alguém que morreu e foi vencido pela morte. Não há comunicação do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Só se comunica com os vivos quem ressuscitou. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se a história acabasse na morte, se acabasse na Sexta-feira Santa, não haveria o porquê do cristianismo. Porque ele faria uma promessa de uma vida eterna sem nos mostrar que há a vida eterna. E aí nós estaríamos na situação que os apóstolos estavam, desanimados, fechados num lugar, escondidos de Roma, com as portas trancadas, num lugar que não tinha nem janela, porque eles tinham seguido a um novo rabino que estava morto. Mas digam assim: graças a Deus. Mais forte: graças a Deus. Lucas capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, por volta das 6 da manhã. Mais ou menos a hora que você acordou hoje, Maria pode ter acordado. E por volta desse horário foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Elas iam pedir para os soldados para perfumar o corpo de Jesus, como era a tradição dos judeus. Então, encontraram a pedra removida do sepulcro.
Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Amém. Se você fazer um compilado entre Mateus, Marcos, Lucas, o anjo vai falar assim: agora volta e conta para todo mundo o que aconteceu. Aí elas voltam e contam para os apóstolos. De repente Pedro sai correndo para ver aquilo. E o apóstolo João, no livro de João, fala que ele correu mais, porque ele era mais novo que Pedro, e chegou antes. E quando eles chegaram lá, o pano estava dobrado no canto do túmulo, e o túmulo estava vazio. Amados, o que eu quero dizer com isso? Lembra o versículo inicial? Estejam prontos para responder qual a razão da vossa fé. O que acontece depois disso? Você, grupo de louvor, subisse aqui. Lembre-se daqueles apóstolos que seguiam Jesus, que serviam Jesus, mas que tinham uma pequena fé, mas que, apesar de declararem que estava pronto de morrer com Cristo, não estavam prontos para morrer com Cristo. Não, Pedro não durou o canto do galo até negá-lo. Mas quando eles chegam naquele túmulo e vê que o túmulo está vazio, e veem que a morte não havia vencido a Cristo, e cada palavra que Jesus havia dito, que ele ia sofrer, que ele ia passar por muitas dificuldades, mas que ele ia vencer, que ele ia ressuscitar, transforma a vida daqueles homens. Livro de Atos, capítulo 2. Pedro está em Jerusalém. Depois eles se encontram com Cristo, ele é assunto ao céu, são batizados com o Espírito Santo. Mas os homens perguntam para Pedro e falam assim para ele: qual a razão da sua fé? Por que você está pregando assim? Você era um pescador, você era medroso, você negou a Cristo. Talvez, agora eu vou conjecturar, não está na Bíblia, mas talvez algumas pessoas que estão nesse momento falam assim: mas eu perguntei para você, o dia que aquele homem estava sendo crucificado, eu perguntei para você se você era um deles, você falou que não era. Eu perguntei para você se você tinha andado com ele, você falou que não andou. Agora você quer pregar para mim? E aí Pedro, capítulo 2, versículo 22 de Atos, Pedro diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele dentre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Amém. É o mesmo Pedro, antes da ressurreição. Mesma pessoa, Pedro. Mas é um novo homem. Ele era uma pessoa que seguia Cristo, que ele amava Jesus, não tenho dúvida. Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Mas só que antes da ressurreição tinha medo. Porque se Jesus morresse, ele ia morrer também. Ele sabia disso. Mas Jesus Cristo, após a ressurreição, ele faz uma transformação na vida daquele homem. Eu gostaria que você ficasse em pé. Se nós formos estudar a vida dos apóstolos, nós vamos ver que Tomé era um incrédulo, João e Tiago
Pediram para descer fogo do céu para matar os samaritanos. Pedro negou a Cristo. E todos os discípulos tinham o seu ponto fraco. Quando Jesus morre, todos fogem. Quando ele ressuscita, todos os discípulos, menos Judas, que desistiu. Se não tivesse desistido, ele tinha vencido também. Mas ele desistiu, ele se matou. Então só tem uma forma de você e eu perdermos, é desistindo. Você desistiu, se você for parar, não tem jeito. Quando Jesus ia morrer, Judas era o pilar dessa morte, e ele viu que ia morrer mesmo. Ele foi lá, colocou uma corda no pescoço e se matou. Se ele tivesse ficado vivo, chorando, eu traí Jesus, meu Deus, que coisa terrível. E aí ele olhando para Jesus na cruz, ele ia chorar amargamente, porque ele havia traído aquele homem, e agora Jesus estava morrendo por causa que ele havia participado dessa morte. Mas se ele tivesse aguentado 3 dias, ele tinha visto a ressurreição. E talvez ele tivesse a mesma atitude dos outros apóstolos. Após a ressurreição, todos os apóstolos foram martirizados. Todos morreram por causa de Jesus Cristo. Não porque Jesus havia morrido, mas porque Jesus havia ressuscitado. E se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, era vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu e você vamos ressuscitar também. A morte não vai te vencer. Você já foi no velório, obviamente. Um dia, que eu fiz o velório, quinta-feira, né, Lê? Quinta-feira, né, que eu fui no velório, fazer um ofício fúnebre. Eu tive a oportunidade de falar isso. Todas as vezes que eu vou fazer um ofício fúnebre, eu olho para o caixão e o Espírito Santo me faz lembrar algo, que um dia serei eu que vou estar lá. Só que aquilo, para nós, não é uma derrota. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Eu creio que eu e você também vamos ressuscitar. Porque Cristo subiu ao céu, eu creio que eu e você também vamos subir. Deus tem coisas grandes para nós, mas nós precisamos entender a razão da nossa fé. Qual é a razão da nossa fé? A ressurreição de Cristo. A morte é a vitória de Jesus sobre o inferno. E a ressurreição é a porta de Jesus para que eu e você entrássemos para a vida eterna. Feche seus olhos. E agora, nessa oração, nós não vamos pedir nada, mas nós vamos levar o nosso pensamento àquele dia. E quero que eu e você tenhamos a mesma sensação, o mesmo pensamento que passou por Maria Madalena, por Pedro, por João. Porque o anjo disse para eles: porque procura entre os mortos aquele que vive. Meu irmão, o Espírito Santo tem uma palavra ao seu coração que está me incomodando agora nesse momento. Por que você vive como morto? Porque, pastor, eu não estou morto, não, mas você vive como? O morto, ele não tem esperança. O morto, ele está lá deitado naquele caixão e está só o pó lá, só o corpo, ele não vai sair de lá, ele não vai mudar. E às vezes nós vivemos assim, como nada fosse mudar, como as coisas fossem, o amanhã fosse só uma continuidade. Mas não, irmãos, a partir da ressurreição, você renasce a cada dia. Se você olhar lá fora, nós chegamos aqui, estava escuro, mas o sol já está lá, já nasceu. A noite vai ficar escuro de novo, mas amanhã o sol vai nascer de novo. Sabe por quê, amados? Porque a morte já está vencida. Vencida. O cristão não tem medo da morte. A morte está vencida.
O cristão não tem medo se vai mudar o governo, se as coisas vão ficar caras, se o Trump vai atacar o Brasil, se a Venezuela vai atacar o Brasil, se a guerra nuclear, se soltar uma bomba, aconteça o que acontecer. Nós temos uma vida eterna com Cristo. O que nós precisamos é seguir o jugo, os ensinos de Cristo. Nós somos discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Nós temos um jugo. Nós amamos o próximo e amamos a Deus sobre todas as coisas. E precisamos viver. Esta é a forma de demonstrarmos que somos discípulos. Senhor nosso Deus, Pai eterno e todo-poderoso. Ore, irmãos, ore junto comigo, uma oração de gratidão. É domingo de Páscoa, é domingo da ressurreição. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome, queremos dizer, Senhor, que somos gratos, porque, ó Deus, estávamos mortos em nossos pecados, todos nós, ó Deus, estávamos mortos em nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E porque o Senhor ressuscitou, nós temos vida eterna. Porque o Senhor ressuscitou, Senhor, nós podemos crer no amanhã. Nós sabemos que o nosso amanhã será muito, muito, muito melhor do que o hoje. Senhor, nós não podemos estar presos, Senhor, nas coisas deste mundo. Nós não podemos estar presos ao pecado. Nós não podemos estar presos às injustiças. Nós não podemos estar presos aos males. Mas ao contrário, precisamos, Senhor, estar livres, porque um dia, ó Deus, aquele túmulo, Senhor, estava vazio. Aquele dia, Senhor, a pedra foi removida. Aquele dia, Senhor, os lençóis foram deixados sobre a tumba. E lá não estava mais o nosso Salvador. E lá não estava mais, Senhor, aquele a qual a morte havia pensado em ter retido. E talvez naquele dia no inferno, aonde havia uma festa tremenda. O diabo não é onisciente, o diabo não sabe todas as coisas. Ele precisa que os seus anjos levem tudo para ele. E talvez o diabo estivesse lá no inferno comemorando com muita bebida, com muita comida, com prostituição, festejando a morte de Cristo. Até que um dos demônios leve para ele uma mensagem. Fala, chefe, o senhor não vai acreditar. O túmulo está vazio. E ele falou assim, perdi. Jesus venceu. O dia da derrota do diabo é o dia da nossa vitória. E não é uma vitória passageira. Não é uma vitória que amanhã nós vamos salutar de novo. Ele já venceu. Aleluia.
perdeu alguém querido, sente a falta de quem morreu. Só que, se fosse só a morte, a gente ia tomar assim da mesma forma, se nós tivéssemos o cristianismo, né? Não tem nada a ver, porque está tudo ligado a uma coisa só. Mas nós podemos lembrar da carne, do sangue, porque ele ressuscitou. Então aqui não é morte, aqui é vida e vida maravilhosa. Muito mais em conta que o outro da Páscoa, extremamente, né? nem se mensura, quanto mais poderoso. Então você vai receber das mãos do diabo agora um pedaço de pão e um copo com suco de uva. Você vai segurar na sua mão e você vai se lembrar: hoje é a ceia da ressurreição. Domingo que vem eu vou lembrar você dos seus pecados. Pastor, mas eu não estou preparado para tomar ceia. Eu estou com uma vida errada, estou fazendo algumas coisas que não são dignas. Vou falar para você a mesma coisa que eu falei para o Judas. Judas desistiu e por isso não ceou. Ele saiu no meio da ceia. Na hora que ia cear, Judas saiu. Porque ele foi fazer o que tinha que fazer. Ele foi desistir. Mas eu e você temos um sangue e uma carne que nos liberta de todo o pecado. Então eu vou dar um conselho espiritual para você. Arrependa-se dos seus pecados. Pegue esse pão, pegue esse suco de uva e ceie conosco. Vamos todos ficar em pé, você já tem a sua ceia nas suas mãos. Segura a sua mão o pão, segura na sua mão o suco de uva. Todos estão servidos. Segura a sua mão, feche os olhos, levante ao céu. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, essa ceia, ela só existe porque um dia se cumpriu toda a Escritura. Aquela sexta-feira o Senhor se entregou na cruz do Calvário, foi moído, por isso nos trouxe a carne, o pão, derramou o seu sangue, por isso nos trouxe o vinho. Mas ao terceiro dia, Pai, após o Senhor ressuscitar, o Senhor trouxe a alegria de nos lembrarmos